Boa noite, irmãos. Paz do Senhor Jesus. Eu estou vendo aqui, Adri, Maico, Apoli. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês, né? Vamos esperar aí o pessoal ir entrando. Vou baixar meu som. Glória a Deus. Vamos lá. Tudo bem com vocês? Ansiosos para a volta do culto presencial? Irmãos, vou ser sincero, viu? Difícil ficar esse tempo mais uma vez sem congregar. E o nosso intuito aqui no Facebook não é substituir a nossa congregação de maneira nenhuma. No entanto, nós não temos a mesma liturgia do culto, né? É bem complicado a gente poder fazer isso de uma forma distante, porque a questão de estar reunido, de congregar, é justamente esse ajuntamento de pessoas, né? Estarmos juntos para um suportar o outro, para um auxiliar o outro, para um dar, né, oferecer ou ofertar o dom próximo, né, para o seu irmão. Então é bem difícil a gente estar separado nesse tempo, mas vamos voltar agora, né? Na próxima semana já estaremos com os nossos cultos presenciais novamente, em dias diferentes, né? Porque a Prefeitura de Betim decidiu que as instituições religiosas poderão fazer os cultos nas quartas, sextas e domingos. Então, como o nosso culto de semana é de quinta-feira, nós vamos mudar para quarta e o domingo normalmente, né? Então, eu te peço para poder se organizar, para você estar com a gente na igreja, por favor, né? Estou vendo aqui, ó, a Amanda entrou, a paz do Senhor, Amanda, nossa irmã Esther, a paz do Senhor, irmã Esther, nosso irmão Nilson, a Thalita, glória a Deus. Mas, de fato, irmãos, nada substitui a nossa comunhão, né? Juntos. Estarmos juntos é importante demais, principalmente para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento como seres humanos também. Né? E não acho que nessa pandemia uma das coisas essenciais é, de fato, a igreja, não somente pelo fato de termos um lugar para nos reunir, mas porque Deus não nos fez para vivermos sozinhos, né? Deus nos fez para vivermos em comunidade. E eu amo estar em igreja. Então, espero que você também, então, durante a próxima semana, já crie expectativa no seu coração, né? Nosso irmão Herbert está aí também, glória a Deus. A paz do Senhor. Nossa irmã Ivone, meu primo, o Anderson, lá de Passatempo, glória a Deus. Aleluias. Tem um monte de gente aí, um monte de pessoas que assistem a gente de outros lugares, né? Quero dar agradecer a você que nos assiste também, que nos compartilha, né, um pouco daquilo que a gente crê, da palavra, né, de Deus, que é importante para nós, gera paz para o nosso coração. E não somente isso, a palavra de Deus é a vontade de Deus sobre nós. Se você quer conhecer um pouco da vontade de Deus para a sua vida, você precisa de fato conhecer a palavra de Deus, né? Outra notícia é que nós estamos com alguns projetos novos aí na igreja também, relacionados às nossas mídias sociais. Então a gente vai ter bastante programação aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, para abençoar a sua vida e para você também, de alguma forma, abençoar a vida de outras pessoas. Né? E se você tem interesse também de participar com a gente, né, desse grupo que vai criar conteúdo para as redes sociais, procura a gente aí que vai ser bênção. Me procura o Juan, que vai ser bênção em nome de Jesus. Então, já para essa semana, na próxima semana, nós vamos ter uma live diferente aí, provavelmente na sexta-feira, e nós já vamos anunciar a partir de amanhã, em nome de Jesus. Então, fica ligado, amém? Então, irmãos, antes de nós começarmos a palavra de Deus, vamos orar, vamos agradecer Jesus. Nossa irmã Maria Neide está aqui também. Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Jesus por essa semana que se inicia.
e pela graça de Deus sobre nós. Amém? Então, você tem a oportunidade de orar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa grande oportunidade, Deus, de estarmos reunidos diante da sua palavra, que é viva e eficaz, essa palavra que transforma, essa palavra que nos orienta, que nos direciona, que nos traz a tua vontade, Deus, a vontade do Senhor à tona sobre cada um de nós. Que o Senhor venha abençoar cada vida que está nos ouvindo agora, que o Senhor venha abençoar cada casa, cada lar, suprindo as necessidades, gerando, Deus amado, em nome de Jesus, a tua vontade sobre cada um deles. Eu declaro o reino de Deus sobre cada vida, eu declaro a tua palavra prosperando sobre cada lar, em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, com graça, Deus, e com a unção do teu Espírito para anunciar o teu Evangelho, e aonde essa palavra chegar, que ela possa chegar com vida, com graça, com poder, para manifestar a sua glória em nome de Jesus, Pai. Nós oramos pela Igreja Eclésia, oramos para que haja unidade, para que haja comprometimento, para que haja, ó Deus, a tua unção sobre cada um de nós, Pai. Que possamos nessa próxima semana já estarmos reunidos novamente ali no Cruzeiro do Sul, para estarmos compartilhando os dons, para estarmos louvando ao Senhor, engrandecendo o teu nome e também te cultuando, Deus, pois o Senhor é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. A Ti, Senhor, nós entregamos o nosso coração, a Ti nós consagramos a nossa vida, Jesus. E te pedimos, Pai, o Teu amado e doce Espírito Santo, nos ensinando a Tua verdade que nos liberta, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém. Então vamos lá. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo de número 2. Nós vamos ler hoje do verso 5 ao 11. Nós estamos estudando essa carta maravilhosa. E eu queria saber se você está sendo abençoado com esse estudo da carta de Paulo aos Filipenses. Marca aí nos comentários aí se você está sendo abençoado com o que nós estamos estudando. O nosso intuito é trazer um pouco de reflexão, né, sobre essa igreja, sobre essa carta que Paulo escreveu na prisão para os irmãos de Filipos. Uma carta direcionada com muito amor, com muita gratidão pelo auxílio que essa igreja dava ao apóstolo Paulo. A gente estudou já o capítulo de número 1 e a parte de 1 ao 4, de 1 ao 5 do capítulo de número 2. Paulo ele dá instruções poderosas aos irmãos de Filipos, né? Mesmo estando preso, ele tinha uma alegria constante no seu coração. Eu acho isso importante porque, mesmo que as circunstâncias externas sejam contrárias àquilo que nós desejamos, ou que a palavra de Deus nos deseja, mesmo assim nós temos uma alegria que é fruto do Espírito Santo, amém? Então, Paulo também desejava corrigir algumas situações que aconteciam nessa igreja, e uma delas era a falta de unidade. Essa igreja estava sofrendo com uma certa desunião entre alguns irmãos. Isso, de fato, traz dano para a igreja, para o corpo de Cristo, para a igreja do Senhor Jesus. E Paulo, com muito amor e carinho, traz instruções para corrigir essa igreja. Então, Paulo estava dizendo para os irmãos cuidarem das perseguições externas, mas também dos problemas internos que a igreja ela tinha. E Paulo ele vai trazer agora, a partir dos 5 ao 11, uma teologia poderosa. É a vida de Cristo, Deus que se fez carne, mas é essa teologia na vida. Então, o que Paulo ele estava trazendo além da teologia em si, ele estava trazendo, aplicando essa teologia na nossa vida. E é isso, de fato, que muda completamente o aspecto da religião, né? O cristianismo é você viver a prática da palavra, né? Quando você pratica a palavra, você está pegando a teologia e praticando, pegando o estudo de Deus e colocando em prática na sua vida. E é isso que faz toda a diferença na vida de um cristão. A vida daqueles que praticam a palavra ou a vida daqueles que só ouvem a palavra, mas não praticam. Então, toda a solução relacionada a qualquer área da nossa vida, entenda isso, está
na vontade de Deus para nós, mas essa vontade de Deus para nós, ela é imperativa, mas ela depende de cada um de nós em colocar em prática. Ou seja, Deus ele nos ordena a unidade, Deus nos ordena a servir uns aos outros, Deus ele nos ordena a estar em comunhão, mas tudo isso só acontece quando eu pego isso para mim e pratico essa palavra. Então Jesus, ele é o nosso exemplo de vida, o nosso exemplo de humildade, o nosso exemplo de servo, o nosso exemplo de filho, o nosso exemplo de humanidade. E eu estou lendo o comentário de Hernandes Dias Lopes sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Eu estou usando muita coisa relacionada ao estudo que ele faz, versículo por versículo, e ele diz que a única coisa que nós não podemos imitar a Cristo é a sua morte vicária e a sua morte redentiva. Ou seja, a morte de Jesus na cruz nós não podemos imitar, porque somente ele que viveu sem pecado sobre essa terra e morreu naquela cruz para nos salvar, por amor a nós. Mas o resto, ou seja, tudo aquilo que Jesus fez nessa terra, nós podemos e devemos imitar a Jesus. Então essa teologia na prática, essa teologia na vida, ela se baseia na vida de Jesus, ou seja, na vida do Filho de Deus que se fez carne e habitou no nosso meio. Então Paulo, ele além de instruir os irmãos a viverem em unidade, a ter o foco em Cristo, a olhar para Cristo, se é que estamos em Cristo Jesus, ou seja, se nós temos alguma motivação em Cristo, então Paulo ele começa o capítulo 2 falando sobre isso, ou seja, a nossa teologia é Cristo e Cristo na prática da nossa vida se torna essa realidade. Então Paulo ele vai trazer agora essa expressão daquilo que Jesus Cristo fez por nós, né? Então é muito importante a gente tá aprendendo um pouquinho sobre isso nessa noite. Eu quero aqui também dar a paz do Senhor. A Gislene está aqui, o Marcos, o Sabino, a Jéssica Fernandes, a Dani, a minha irmã também está vendo, a minha mãe. Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho sobre o que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11, que é muito interessante para nós. Pode parecer, na realidade, um pouco estranho a gente falar, eu vou falar algumas coisas aqui, pode parecer para você, mas que isso, não é possível que alguém pense dessa maneira, mas de fato, irmãos, existem muitos ensinos ou doutrinas erradas que escravizam as pessoas. E nós vamos ver que por intermédio da vida de Jesus nós aprendemos muito sobre Deus e sobre a sua palavra. Mas Paulo diz assim, Filipenses 2, do 5 ao 11, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser o igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, voltando aqui ao assunto, Paulo ele traz uma correção acerca da igreja de Filipos, falando sobre a unidade, que os irmãos deveriam não considerar somente as suas coisas, mas a vida dos outros também. Paulo ele diz para nós termos entranháveis afetos, compaixão uns com os outros. Então Paulo estava tentando, de alguma forma, trazer uma instrução para corrigir a falta de unidade dessa igreja. E agora Paulo ele diz para esses irmãos, olhem a vida de Cristo, olhem o exemplo de Cristo. E ele começa dizendo o seguinte, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então a primeira coisa que nós devemos aprender aqui é que o Cristo, ou Jesus, ele é o nosso padrão e é o nosso exemplo de vida, e nós precisamos descartar qualquer coisa relacionada à nossa velha natureza e passarmos a viver de fato a natureza de Cristo em nós, ou seja, a nova vida de Cristo, a nova criação. Porque nós temos muito esse discurso de que Deus é perfeito, de fato Deus é perfeito,
Jesus é perfeito porque era Deus, de fato Jesus era Deus, ou é Deus, mas, como eu disse, como Hernandes Dias Lopes diz, a única coisa que nós não devemos e não podemos imitar a Cristo é a sua morte na cruz. Todas as outras coisas que Jesus fez sobre essa terra como um homem, nós podemos agora copiá-lo ou imitá-lo, porque senão não justificaria nos tornarmos uma nova criatura, né? O que Cristo fez por nós é lançar fora a antiga natureza, a natureza adâmica, e trazer agora à humanidade a natureza redentiva de Cristo em nós, ou seja, nós nos tornamos novas criaturas, agora eu posso andar como Cristo andou sobre essa terra. 1 João capítulo 2, verso 6 diz, se nós estamos em Cristo, nós devemos andar como Ele andou sobre essa terra. Então nós devemos pegar tudo aquilo que está em contrapartida à nova natureza e desvencilhar da nossa vida e revestir do novo homem, né? Criados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Então Paulo diz, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. E ele vai falar sobre vários aspectos da vida de Cristo aqui, da sua humildade, do seu serviço, da sua obediência, que nós devemos e podemos viver sobre essa terra, até mesmo para poder alcançar e abençoar outras pessoas. Mas o verso 6 diz o seguinte, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar-se. Então o apóstolo Paulo, ele traz agora uma clareza para os irmãos de Filipos, o seguinte, olha, Jesus é Deus, e mesmo sendo Deus, ele não levou por usurpação ser igual a Deus. E pode parecer estranho isso que Paulo está dizendo aqui, porque todos nós sabemos que Jesus é Deus, mas sabe que mesmo hoje em dia, em 2020, ainda existem algumas religiões, ainda existem algumas seitas, existem algumas doutrinas que não consideram Jesus como Deus, que não consideram Jesus como uma divindade. Você sabia disso? E isso pode escravizar as pessoas, e isso pode fazer com que as pessoas tenham um foco completamente errado sobre a vida de Jesus, sobre o que Jesus veio fazer, sobre o que Jesus fez. Para algumas pessoas, Jesus é só um profeta que veio sobre essa terra como todos os outros profetas e anunciou uma mensagem de paz e amor. Mas sabe que isso não seria suficiente para a redenção e para a salvação da humanidade? Ou seja, Jesus, o Verbo, ele precisava se encarnar, Deus, ele precisava se rebaixar ao nível do homem para poder sofrer toda a justiça, ou para poder levar toda a justiça sobre ele, para nos redimir e para nos resgatar da maldição que o homem caiu sobre ela em função do pecado de Adão. Então, é interessante nós entendermos isso. Jesus é Deus e ele não usou por prerrogativa ser Deus para poder caminhar sobre essa terra, mas ele, na realidade, ele deixou de lado, ele se esvaziou, ele deixou a sua glória. Lá em João capítulo 17, verso 5, vai falar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, Jesus orando, a oração sacerdotal, a oração que ele orava em favor dos seus discípulos, em favor de todos aqueles que creriam nele, ele diz, e agora, Pai, Jesus dizendo para Deus, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, ele tinha uma glória, Jesus tinha uma glória que ele não considerou, mas ele deixou, ele se esvaziou para se tornar homem. É o que Paulo está dizendo, que embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Ou seja, Jesus sendo Deus, ele deixou a sua glória de lado e ele se rebaixou ao nível do homem e ele se assemelhou ao homem para sofrer na sua própria carne, no seu próprio corpo, a ação ou a vida de pecado que nós vivíamos. Ou seja, os nossos pecados foram introduzidos no corpo de Cristo, ou seja, quando ele é assunto naquela cruz, ele é levantado naquela cruz, ele recebe os nossos pecados naquela cruz, ou seja, então ele tinha uma glória e ele deixou essa glória para se rebaixar ao nível dos homens. Olha só que interessante, Evangelho de João, capítulo 5, verso 16, os fariseus perseguiam a Jesus porque ele se dizia ser filho de Deus,
e por ser filho de Deus, ele se equiparava a Deus. Olha só, então os judeus passaram a perseguir Jesus. Evangelho de João 5, verso 16. Porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Fazendo o quê? Curando. Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Ou seja, Jesus chama Deus de Pai, traz uma nova revelação de quem Deus é para nós. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estavam violando o sábado, mas também estavam dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Ou seja, quando Jesus ele vem sobre essa terra, o verbo se faz carne, ele é a expressão exata de Deus, ele revela Deus como Pai. Os fariseus, os religiosos ficam indignados com aquela situação. Quem é esse homem que diz que Deus é seu Pai e ele se igualando a Deus fazendo essas obras? Ou seja, então, aparentemente, quando Paulo traz essa menção dessa glória que Jesus deixou, essa glória que Deus deixou para se tornar homem, é justamente para nós entendermos que Deus, irmãos, soberano, criador de todas as coisas, se rebaixou ao nível da humanidade para poder nos redimir dos nossos pecados e de toda a nossa injustiça. Quando Felipe diz para Jesus, por exemplo, Senhor, mostra-nos o Pai, isso é suficiente. Lá em João capítulo 14, do verso 9 em diante, Jesus vai dizer para ele assim, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo esse tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Ou seja, até os discípulos tinham dificuldade de entender e de compreender essa divindade, o lado da divindade de Jesus e o lado humano de Jesus. Quanto mais hoje em dia nós não temos essa dificuldade também. Muitas pessoas conhecem a Jesus, já ouviram falar de Jesus, mas não sabem dessa importância de compreender que Jesus, ele não deixou de ser Deus, mas ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão da sua glória para estar no nosso meio. Ele tabernaculou, ou seja, ele estava no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Em João capítulo 1 vai dizer que ninguém viu a Deus, mas o unigênito do Pai nos revelou a ele, ou seja, através da vida de Jesus, nós não somente conhecemos a Deus como soberano, mas a Deus como nosso Pai também, aleluias. Então, por causa disso, o apóstolo Paulo diz, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar-se. Então, Jesus ele não usou a prerrogativa de ser Deus para andar sobre essa terra. E olha só, eu gostei muito de algo que eu li nesse livro e eu queria compartilhar com você. Que fala sobre privilégios e responsabilidades. Eu queria que você entendesse bem sobre isso. Ou seja, um certo homem, um repórter perguntou a um certo homem muito importante qual era a chave do sucesso. E ele disse, olha, não dê a um trabalhador responsabilidades, mas dê a ele privilégios. Porque é muito fácil nós trabalharmos debaixo de responsabilidades. Mas um bom líder, ele é visto quando ele tem privilégios e ele usa esses privilégios para abençoar outras pessoas. Ou seja, ele não usa esses privilégios para se beneficiar, mas ele usa esses privilégios para abençoar outros. E na realidade foi isso que Cristo Jesus fez. Ele tinha privilégios, mas ele não se agarrou a esses privilégios para se beneficiar. Muito pelo contrário, ele usou esses privilégios para abençoar toda a humanidade. Como ele fez isso? Ele se rebaixou. Ele não levou por usurpação ser igual a Deus, mas que era algo que ele deveria se apegar. Ele não considerou isso. Por quê? Para que ele pudesse, de alguma forma, ser abençoador de toda a humanidade. E é uma questão muito interessante essa questão de privilégios e responsabilidades.
E o autor desse livro, ele faz uma comparação de Lúcifer com Jesus e de Adão com Jesus. Lúcifer, por exemplo, tinha privilégios no céu, ele era um querubim ungido, o anjo da guarda de Deus, e ele usou esses privilégios para fazer o quê? Na realidade, ele usou esses privilégios para tentar, de alguma forma, desejar ser maior do que Deus ou estar numa posição mais alta do que Deus. E o que ele fez? Ele fez uma rebelião nos céus e, na realidade, ele se tornou Satanás por causa desse desejo que nasceu no seu coração em usar esses privilégios para benefício próprio. Adão, por um outro lado, tinha privilégios no Jardim do Éden porque, na realidade, Deus o criou à sua imagem e à sua semelhança e o colocou no jardim para ser o governador desse lugar. Então éramos para caminhar sobre essa terra, governando sobre as coisas. E Adão tinha esses privilégios, mas Adão desejou, de alguma forma, o fruto proibido para que esses privilégios fossem, de alguma forma, benefícios para a vida dele. Ou seja, Deus tinha criado Adão e Eva à sua imagem e à sua semelhança. Satanás disse, olha, se vocês comerem desse fruto, vocês serão semelhantes ao Altíssimo. Na realidade, Deus já tinha criado a humanidade à sua imagem e à sua semelhança, mas na realidade o privilégio que Adão tinha, ele usou para benefício próprio e acabou perdendo a sua conexão com Deus e acabou perdendo a sua vida com Deus por causa de não saber usar os privilégios. E é interessante isso, eu fui muito abençoado por isso, porque a gente vê pela própria vida de Jesus. Ele sendo Deus, ele não levou para usurpação ser igual a Deus. Ele pegou esse privilégio de ser Deus e ele usou para poder abençoar as outras pessoas. Eu queria te mostrar isso lá em Atos capítulo 10, verso 38. Se você puder abrir aí Atos capítulo 10, verso 38. Atos capítulo 10, verso 38. E às vezes nós pensamos assim, é bom termos responsabilidades, mas eu nem queria ter privilégios. Isso vai depender muito de como você vê as coisas. Se nós olharmos para a vida de Jesus, alguns privilégios na nossa vida podem ser benéficos ou podem ser grandes instrumentos de Deus para a vida dos outros. E como esse escritor diz, trabalhar debaixo de responsabilidade às vezes é muito mais fácil. Né? Um bom líder de fato se forma quando você dá para ele privilégios. E ele usa desses privilégios para abençoar outras pessoas. E foi isso que Jesus Cristo fez. Em Atos 10, 38 vai falar sobre isso. Ou seja, o Deus que se esvaziou, que não elevou para usurpação ser igual a Deus, ele andou sobre essa terra, olha só. Verso 38 diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré como Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Ou seja, Jesus não levou por usurpação ser igual a Deus, que era algo que ele deveria se apegar, mas ele usou esse privilégio para poder abençoar outras vidas, para poder abençoar a humanidade com a vida de Deus. Ou seja, então Jesus é um maior exemplo de que nós podemos focar a nossa vida em poder abençoar as outras pessoas, em poder ser um agente de Deus sobre essa terra, um agente do reino de Deus, aonde Deus nos colocar, aonde Deus nos guiar para poder estarmos. Olha que poderoso isso, irmãos. Então, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Então, Jesus não usou dessa prerrogativa, mas ele se esvaziou de si mesmo. Ele deixou a sua glória para poder se rebaixar ao nível do homem e andar sobre essa terra, irmãos, num padrão de humanidade que Deus deseja para a sua criação. E é isso que nós precisamos entender. Jesus é o nosso padrão, Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o exemplo da humanidade perfeita. Em Cristo Jesus nós podemos caminhar nessa terra como Ele andou, como Ele caminhou. Sabe, irmãos, perdoando, amando, se entregando, renunciando, obedecendo, sendo humildes, sendo unidos no mesmo propósito, através de Cristo Jesus.
Amém? Você está sendo abençoado? Eu não tô tendo como seguir aqui os comentários aqui, mas eu estou vendo um monte de gente aqui juntos aqui, ó. A Vanja está aqui, a Lu está aqui, glória a Deus, o Elias está assistindo a gente, o Marquinho, da Yanara está aqui também, glória a Deus. Vamos lá, vamos continuar. Verso 7, vamos lá, vamos ler o verso 7 agora. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Deus, ele se tornou homem. Deus, ele se identificou com o homem e substituiu o homem. Queria que você abrisse comigo Hebreus capítulo 4, verso 12, que vai falar sobre isso, sobre o Deus que se identificou com a nossa fraqueza, o Deus que se identificou com as nossas mazelas, com as nossas enfermidades. Olha só que interessante. Hebreus capítulo 4, verso 12, vai dizer o seguinte. Eu gosto de ler do verso 12 em diante porque eu acho isso aqui poderoso. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Eu gosto muito daquilo que Billy Graham diz, que a palavra de Deus é mais atual do que o jornal de amanhã. E isso, de fato, é verdade. A palavra de Deus é mais atual do que o jornal que vai ser fabricado ou que vai ser atualizado amanhã. Ou até mesmo do que as mídias sociais têm a capacidade de anunciar daqui a pouco. Então, a palavra de Deus ela é viva e eficaz. E essa palavra aplicada nas nossas vidas faz toda a diferença, irmãos. A palavra de Deus aplicada na nossa vida faz toda a diferença. Porque é ela que vai fazer essa transformação do querer e o efetuar de Deus em nós. É através da palavra de Deus. Não é através simplesmente de uma mudança de comportamento, mas é através de uma mudança de mentalidade. A palavra ela tem esse poder de nos transformar de dentro para fora. Por isso, nós precisamos estar sendo expostos à palavra de Deus constantemente, para que ela sim faça a transformação, ela seja o agente de Deus para a nossa santificação e também para a nossa transformação à imagem e semelhança de Jesus. E ele diz, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluias! A palavra de Deus tem o poder de discernir, irmãos, aquilo que está no nosso coração. Então, se você quer saber se algo vem de Deus ou não na sua vida, coloque no filtro da palavra. Se você quer saber se a sua atitude está relacionada à vontade de Deus, se o seu posicionamento está relacionado à vontade de Deus, irmão, coloca no filtro da palavra. Se passar pela palavra, irmãos, é a vontade de Deus. Se não passar pela palavra, não é a vontade de Deus. A palavra de Deus tem esse poder de discernir a intenção do nosso coração. E ele diz, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Mas glória a Deus por isso, porque Deus está, irmãos, com seus olhos fitos na sua criação. E eu quero dizer para você que Deus, irmãos, ele não está alheio às nossas fraquezas. Se você está me ouvindo agora e está pensando que Deus está distante de você, muito pelo contrário, Deus está com os olhos fitos em você e Ele sabe daquilo que você está passando e Ele sabe da situação que você tem enfrentado e por Ele saber, Ele se torna uma fonte, irmãos, de salvação para nós. O escritor dos Hebreus vai continuar dizendo, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós. Por que alguém que como nós? Porque Paulo diz, ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante
aos homens. Então os Hebreus vai dizer, olha, ele se tornou como nós, passou por todo tipo de tentação. Olha que poderoso isso, irmãos. Jesus foi tentado em tudo. Jesus foi tentado nas áreas que nós somos tentados. Deus foi tentado, preste atenção nisso. Mas por que ele foi tentado? Ele foi tentado para cumprir toda a justiça, porque ele foi tentado em tudo, olha só, porém sem pecado. Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. E pelo fato dele não ter pecado, ele se tornou a nossa fonte de salvação. Assim, aproximemo-nos. Pelo fato dele ter sido tentado, ele não pecou, e pelo fato dele não ter pecado, ele se tornou nosso sumo sacerdote. E nós podemos nos adentrar ao trono da graça, e nós podemos buscar, e nós podemos receber misericórdia e encontrar graça que nos ajude no momento da necessidade, ou podemos receber graça em tempo oportuno. Então, antes que a tentação se torne um pecado na nossa vida, nós podemos nos achegar ao trono da graça, nós podemos nos achegar a Deus através de Jesus Cristo e alcançar misericórdia e graça em tempo oportuno. Ou seja, a tentação pode não se tornar um pecado se ao invés de nós continuarmos nessa mão da tentação, corrermos para Jesus, corrermos para a sua palavra e através dela recebermos graça, recebermos misericórdia, recebermos compaixão para nos salvar desse lugar de condenação. Por quê? Porque ele se esvaziou de si mesmo, se tornou servo, tornando-se semelhante aos homens. Tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana. Ou seja, Deus se tornou homem. Por que ele se tornou homem? Para se identificar com as nossas fraquezas. Por quê? Para se identificar com as nossas fraquezas, ser tentado, mas sem pecar. Jesus andou sobre essa terra em plenitude, em graça e sem pecar, para se tornar fonte de salvação para cada um de nós. Olha só, abre lá comigo Hebreus capítulo 5, verso 7. Nós não precisamos viver, irmãos, uma vida de pecado. Nós podemos e temos uma fonte de salvação que nos livra de toda maldição, que nos livra de toda a velha natureza. Nós agora, muito pelo contrário, nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele veio para isso, irmãos. Ele veio nos substituir. Ele veio receber no seu corpo os nossos pecados. Ele veio receber a nossa miséria naquela cruz. A maldição da lei estava sobre Cristo na cruz, para nos tornar benditos. Você é abençoado. Declara para esse irmão que está aí na sua casa e diz: você é um abençoado por Deus. Olha só, Hebreus 5,7 diz: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, ou seja, porque Cristo foi submisso à vontade de Deus, porque Jesus foi submisso à vontade do Pai, porque ele se esvaziou da sua glória, porque ele não levou por usurpação ser igual a Deus, mas ele usou os seus privilégios para abençoar os outros, porque ele usou da sua vida sobre essa terra para ser obediente. Ele se tornou semelhante aos homens e por causa da sua submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designados por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, então Cristo, no tempo que esteve sobre essa terra, Deus, no tempo que esteve sobre essa terra, ele sofreu por nós, ele aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu e por causa disso, pela sua submissão, ele se tornou uma fonte de salvação. Hebreus 5,7 vai dizer isso. Olha que poderoso, irmãos. Olha que glória. O Deus que se fez carne. Deus que habitou no nosso meio. Por que eu estou dizendo isso?
Lembra lá em Lucas capítulo 24, após a morte de Jesus, aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús vinham discutindo o que tinha acontecido e Jesus entrou no meio deles e Jesus perguntou: o que vocês estão dizendo aí? E um deles disse: só você não sabe o que aconteceu em Jerusalém, que aconteceu em todo esse lugar? Jesus, o profeta, na realidade eles já entendo o que eu vou dizer, rebaixaram o Filho de Deus como profeta. Eu não estou dizendo aqui que profeta entendo o que eu quero dizer. Eles já não conseguiam mais ver Jesus como Filho de Deus, assim como eu imagino que talvez esses 2 discípulos estavam junto com Filipe lá e Filipe dizendo: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: olha, vocês estão me vendo até agora e não compreenderam que o Pai está em mim, que eu estou no Pai e que eu faço essas obras porque o Pai está em mim. Ou seja, em muitos momentos, os ensinamentos, as circunstâncias que estão nesse mundo tentam lançar Jesus num lugar de fraqueza, no sentido de que é somente mais um homem que veio sobre essa terra com uma mensagem de paz, de amor. Não, na realidade, ele não veio com uma mensagem somente de paz e amor, ele veio com uma mensagem redentiva. É Deus que se fez carne, irmão, isso é muita loucura. Em nenhuma religião no mundo, Deus se torna homem. Em nenhuma religião no mundo, Deus ele se rebaixa ao nível do homem. Muito pelo contrário, nas religiões se oferecem as coisas para Deus. Se oferecem as coisas para os deuses. Na realidade, Deus ofereceu o seu Filho Jesus por amor à humanidade. Isso é o cristianismo. Não é por obras, mas é por justiça de Deus. Por isso nos tornamos agora, irmãos, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que por meio dele nos tornássemos a justiça de Deus. Não é aquilo que você faz para Deus, mas é aquilo que Deus fez por nós. Aleluias! E o que ele fez? Ele se esvaziou de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte e morte de cruz. E essa palavra humilhar é a mesma palavra que vem da palavra humildade, que traz esse sentido de servilismo ou de escravo. Jesus ele se tornou escravo à vontade do Pai, escravo à vontade de Deus. E nós, como filhos de Deus agora, precisamos entender e termos essa consciência de que nós devemos obedecer a Deus. Obedecer, irmãos, é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Essa é a vontade de Deus para nós. Então Jesus, ele sendo homem, ele se tornando homem, ele se tornou essa fonte de salvação. Ele se tornou essa fonte. Abre comigo em Gálatas capítulo 4, por favor. Gálatas 4:4. Vamos lá, vamos assistir. Ouve isso aí comigo, olha só. O Deus que se fez carne. Gálatas 4:4 diz: mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de Deus, o Espírito de seu Filho, ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Note aqui o que eu disse: a prerrogativa de Jesus era ser Deus, e por ser Deus ele podia fazer o que ele quisesse sobre essa terra, pois ele é o Criador de todas as coisas, mas ele não levou para usurpação ser igual a Deus, e ele se esvaziou dessa prerrogativa para abençoar os outros. E olha essa bênção de Deus chegando a nós, aqueles que creem. Nos tornamos filhos por adoção. Já parou para pensar esse aspecto da adoção? Você adota alguém que você não ama? Você adotaria alguém que você tem repulsa por ela? Você adotaria alguém que você não queria que estivesse perto de você? Você adotaria alguém simplesmente para fazer qualquer coisa que não seja amar essa pessoa? Foi isso que Deus fez por nós, ele nos adotou. O que é isso? Estávamos separados da família de Deus e ele veio e nos adotou.
Ele nos amou primeiro, Ele nos trouxe para esse lugar de família de Deus. E porque agora nós somos filhos de Deus, Ele enviou o seu Espírito sobre nós. Agora somos habitação do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu digo para você, você não pode simplesmente considerar a sua velha natureza. Agora você tem uma nova natureza, e por você ter uma nova natureza, você tem o Espírito de Deus que habita em você e que está sobre você. Aleluias! E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo. Escravo do quê? Escravo da lei, escravo do pecado, escravo das maldições. Nós não somos mais escravos. Nós nos tornamos filhos, e por sermos filhos também nos tornamos herdeiros de Deus. Aleluias! Isso é poderoso demais, irmãos. Então Paulo está trazendo agora uma teologia na vida, trazendo aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, aquilo que Jesus Cristo fez por nós, para uma prática na nossa vida. Você é filho de Deus, e por ser filho de Deus, você tem que andar à altura de filho de Deus. Aleluias! Oh, glória! Gálatas 3,13, abre aí comigo. Aleluias! Olha só, você não está abandonado, você não está sozinho, você não é um miserável, você não é um maldito, muito pelo contrário. Jesus Cristo levou tudo isso na cruz para te dar, irmãos, uma nova vida, para te dar uma nova vida. Aleluia! Você não precisa mais viver alheio à vontade de Deus. Gálatas 3,13 diz isso, olha, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13, Jesus se tornou maldito em nosso lugar. Então você não pode aceitar que você continua sendo maldito. Um amaldiçoado, não, pelo amor de Deus. Se você está em Cristo Jesus, você é abençoado. Se você está em Cristo Jesus, você é uma nova criação. Se você está em Cristo Jesus, você é filho de Deus. Se você está em Cristo Jesus, agora você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. E ele diz, no lugar onde está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi crucificado no madeiro para se tornar maldição em nosso lugar. Isto para que em Cristo Jesus as bênçãos de Abraão chegassem também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Então nós temos agora o Espírito Santo, o Espírito daquele que criou todas as coisas dentro de nós e sobre nós. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus sobre nós. Aleluias! Então você tem, na realidade, a vida de Deus, a vida zoe de Deus. 1 Pedro 2,24 vai dizer o seguinte: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Ele mesmo levou no madeiro, no seu corpo, os nossos pecados. Voltando lá em Filipenses 2, 7 e 8, vai dizer, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo de Deus, servo obediente, o servo que não levou em consideração a sua vontade. No Getsemane, no jardim de Getsemane, antes de ser entregue aos homens que o crucificariam, Jesus orou aquela oração de angústia e de aflição, não por medo da cruz, mas sabendo que ele se separaria do Pai em função dos pecados da humanidade que viriam sobre ele. Ele diz, se for possível, passa-se de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então nós precisamos aprender que na teologia vívida ou na teologia prática da nossa vida, o que vale é a obediência à vontade de Deus, é a obediência à vontade do Pai. Mesmo que isso custe algo da nossa vida, mesmo que isso pareça ser danoso para qualquer um de nós, obedecer à vontade de Deus, eu vou dizer para você, continue na vontade de Deus para a sua vida,
que esse é o plano perfeito de Deus para mim e para você. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Ali naquela cruz, ele teve uma morte humilhante. Ali naquela cruz, ele ofereceu a sua vida por redenção aos nossos pecados. Lá em Isaías 53, verso 7, vai dizer o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Então Jesus naquela cruz, ele completou toda a justiça de Deus, morrendo no meu lugar e no seu lugar. Ali naquela cruz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele estava tomando o cálice da ira de Deus. Jesus estava tomando sobre si, sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o Deus que esvaziou da sua glória. Ele estava tomando todo o pecado, toda a injustiça, toda a maldade da humanidade sobre o seu corpo. Aleluia. Está sendo abençoado? Mas olha só que interessante. Nós vimos aqui que Jesus ele não considerou ser igual a Deus, mas ele usou dessas prerrogativas para poder abençoar, desses privilégios para abençoar a humanidade. Ele se tornou homem, se identificando conosco na nossa fraqueza, e ele nos substituiu naquela cruz, ou seja, aquela cruz era nossa, a maldição era nossa em função do pecado de Adão. Toda a humanidade pecou, mas ele veio sobre essa terra e recebeu essa morte humilhante na cruz, a qual ele levou. Ele foi moído, ele foi transpassado. Mas Paulo continua dizendo no verso 9, e ele vai terminar agora no verso 9 falando sobre a sua ressurreição, ascensão, glória, poder, majestade e autoridade. Aleluias. Olha só, Deus se esvaziou. Jesus se esvaziou. Mas lá em João, capítulo 17, verso 5 diz: Pai, me dê a glória que eu tinha contigo desde o início, desde a criação, antes da criação desse mundo. Então ele pede de volta a sua glória, mas porque ele foi obediente até morte, morte de cruz, Paulo vai dizer: por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Louvado seja Deus. Sabe de uma coisa? Quando aqueles homens matam a Jesus crucificado naquela cruz, a gente vê um cenário completamente montado de uma derrota de Deus. Não é? Quando Jesus sobe naquela cruz, eu fico imaginando os discípulos falando: meu Deus, agora acabou. A nossa expectativa estava na redenção de Israel. Os discípulos de Emaús falavam isso para Jesus. A nossa expectativa estava nele, ele redimiria Israel dos braços de Roma, do peso que Roma tinha. Mas ele morreu na cruz já faz 3 dias. De fato, algumas mulheres foram até o túmulo e não encontraram lá, dizendo que ele está vivo. Outros discípulos foram e disseram a mesma coisa, mas nós perdemos a nossa expectativa. O cenário agora era um cenário de caos, era um cenário de derrota, era um cenário de fracasso total de Deus sobre essa terra. Mas Jesus, ele foi obediente até morte de cruz, e porque ele foi obediente, sem pecado, a morte não pôde prendê-lo no Hades, e ele foi ressuscitado com o poder do Espírito Santo, e Paulo vai escrever no verso 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, aquele que se rebaixou, aquele que se humilhou, agora está sendo exaltado à mais alta posição,
e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Aleluias! O nome de Jesus agora está acima de todo o nome. Aquele que foi cuspido, aquele que foi humilhado, aquele que foi massacrado naquela cruz, foi exaltado à mais alta posição, e porque ele foi exaltado à mais alta posição, ele tem toda a autoridade nos céus, na terra e também debaixo da terra. Aleluia! Aleluia! Você está comigo? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O que eu entendo aqui é que, da mesma maneira, irmãos, que ele subiu para ser exaltado, ele vai voltar também. Atos 1:9 vai falar sobre essa volta de Jesus. Tendo dito isto, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como vocês viram subir. Só que agora ele vai voltar em glória, sendo rei sobre todas as coisas, majestade de todas as coisas, dono de todas as coisas, não mais sendo humilhado, não mais sendo rebaixado, mas agora como Senhor, como Curios, Jesus, o Curios, o Senhor de todas as coisas. Aleluias! Então Deus que se esvaziou, o Deus que se identificou, o Deus que se humilhou, foi exaltado à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Para quê? Para que todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra se dobre diante dele. O que significa se dobrar? Significa reconhecer a autoridade de Jesus. Irmãos, é fato. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar, tanto nos céus, na terra e debaixo da terra, vai se dobrar diante de Jesus. O nome que está acima de todos os nomes. E esse nome de Jesus, a autoridade que Jesus recebeu, ele deu à sua igreja. É tão interessante porque nós vemos a igreja crescendo com esse entendimento da autoridade de Jesus Cristo. Aleluia. Atos capítulo 3, os discípulos Pedro e João vão até o templo orar e eles veem um coxo e o coxo pede uma esmola e eles dizem: olha, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, o Nazareno. Levanta-te e anda. Autoridade no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Mas eu quero terminar falando sobre o valor do cristianismo, que está na confissão de fé em Jesus Cristo como Senhor ou Curios e Salvador. E eu queria que você abrisse comigo. Por que eu quero terminar com isso? Porque Paulo termina esses versículos dizendo: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então todo passo, ou o primeiro passo que todo homem precisa dar, é reconhecer Jesus como Senhor e como Salvador. Romanos 10, verso 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, qual é a maneira como que todo cristão, ou como todo homem precisa ser salvo? Crendo e confessando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, Curios, e crer em seu coração
que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo. Por quê? Porque Deus o exaltou à mais alta posição e deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Então, para ser salvo, salvo de quê? Salvo de quê, Eduardo? Salvo do pecado, irmão. Salvo da escravidão do pecado, salvos para uma nova vida, salvos da maldição da lei, salvos do inferno, salvos de uma vida sem Deus, para uma vida com Deus, para uma vida abençoada por Deus. E ele diz, olha, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia. Olha que interessante, irmãos. Paulo ele trouxe nesses poucos versículos a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus, a disposição de Cristo em obedecer, a sua humildade e humilhação que está relacionada a servir a Deus, dando a sua vida por amor a nós. Então não há nada mais justo de que reconhecer que Jesus é agora o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Você está aqui nos ouvindo até agora e ainda não entregou a sua vida para Jesus, confesse a Ele agora, invoque o nome de Jesus agora. Aí onde você está, diz para Jesus assim, Senhor, eu reconheço que sou um pecador, reconheço que sou falho, mas também ouvi uma mensagem que diz que o Senhor pode me salvar desse lugar de escravidão. Então eu entrego a minha vida ao Senhor agora e reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Você fez essa oração, você reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo na sua vida. Eu quero dizer para você, você pode até viver essa vida da maneira como que você quiser. E eu ainda digo mais, Deus é tão bom que nos permite plantar aquilo que nós queremos. Mas Ele é tão justo que vai nos permitir ou que vai fazer com que a gente colha aquilo que nós plantamos. Então você tem a oportunidade nessa noite de mudar a sua vida completamente, entregando a sua vida a Jesus e deixando Ele fazer da sua vida a vontade dEle. E eu tenho para te dizer que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Glória a Deus, você foi abençoado nessa noite. Eu não sei se deu para passar tudo que Deus colocou no meu coração, mas eu quero que você medite mais nesses versículos e entenda que Paulo estava demonstrando para nós a atitude de Cristo e que nós devemos ter essa mesma atitude. Não morrer na cruz, porque nós não podemos fazer isso, mas no mais viver uma vida de obediência, humildade e sacrifício a Deus através da nossa própria vida, abençoando a vida de outros. Amém? Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa derramar o teu Espírito sobre você, você tenha uma semana abençoada, você tenha uma semana cheia de propósitos, e eu quero te encorajar, meu irmão, a estar com a gente na igreja, a partir da quarta-feira. Eu não sei até quando o culto vai ser às quartas-feiras, mas enquanto tiver, nós vamos fazer às quartas e domingos. Você pode até não sentir a vontade de estar indo em função da pandemia. Eu entendo, eu respeito a sua posição, respeito o seu posicionamento, mas eu também entendo que como a igreja é algo essencial a nível espiritual, e não somente espiritual, mas emocional e físico, nós temos o dever de, como cristãos, testemunhar a nossa fé, não seremos negligentes, vamos continuar tomando todas as precauções possíveis, usando a máscara, usando o álcool em gel, o distanciamento, tapete sanitizante,
Todas essas coisas nós vamos estar preparados na igreja para receber você, para nós termos um tempo de louvor, de adoração, de culto e de reflexão na palavra de Deus. Então eu te espero na quarta-feira agora, que já teremos nosso culto lá na igreja, e no domingo também, em nome de Jesus, amém? E no mais, que Deus possa abençoar a tua vida, que você tenha uma semana gloriosa e poderosa. Continue também sendo ofertante, né, dizimista. Nós cremos nesse propósito. Sabemos que não fazemos isso por necessidade ou constrangimento algum, mas fazemos isso porque a graça nos alcançou e nós somos participantes do reino de Deus também com as nossas finanças. Amém? Deus possa te abençoar. Temos muitas coisas para fazer para o reino de Deus. Eu quero te convidar a ser engajado naquilo que Deus tem colocado no nosso coração e também no seu coração para alcançarmos a nossa região para o Cruzeiro do Sul. Do Cruzeiro do Sul para Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Tenha uma semana abençoada. Fique em paz, no nome de Jesus.